O presidente do Chile, Gabriel Boric, ao contrário de Lula, mostrou em coletiva de imprensa que pertence a uma esquerda democrática, capaz de condenar o ditador Nicolás Maduro por fraude eleitoral e repressão. Boric disse que seu país não reconhece a vitória autoproclamada de Maduro e não confia na independência nem na imparcialidade das instituições venezuelanas atuais. O Lula nunca disse isso. Vamos acompanhar. Mire, en política internacional hay que ser sumamente cuidadoso. Yo, personalmente, y esta es la postura del gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. Si no, hubiesen mostrado las famosas actas. ¿Por qué no lo han hecho? Si hubiesen ganado claramente, hubiesen mostrado las actas. Además, están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables en nuestro país ni en ningún otro país democrático contra liderazgos de la oposición. Y esto lo digo independiente de la posición política que uno tenga respecto a la oposición, porque acá hay principios que se deben defender a todo evento, independiente de las diferencias. Y eso es lo que nosotros hemos llevado adelante como política internacional en Chile. Además, creo que en esto tenemos que aprender de las experiencias pasadas. No podemos, como comunidad internacional, cometer el mismo error que se cometió en su momento con Guaidó. Y esto lo entiende la mayoría de los países. Pero quiero ser claro, Chile no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro. No confiamos, además, en la independencia ni en la imparcialidad de las actuales instituciones en Venezuela, por lo que hemos planteado como país que no validaremos resultados que no hayan sido verificados por organismos internacionales independientes del régimen. Yo confío en los esfuerzos que están haciendo países que tienen capacidad de negociación y diálogo con las diferentes partes involucradas. Ustedes han visto las peroratas irrisorias que han lanzado contra nosotros algunos de los dirigentes del actual gobierno. Yo, por cierto, no voy a entrar a responder en los mismos términos. No es la tradición de Chile y creo que nosotros tenemos que mantenernos con un nivel de altura respecto a estos problemas. En especial, pensando en los cientos de miles de venezolanos que hoy día están dispersos por América Latina y en particular en nuestro país, en Chile. Cuando, y esto lo he dicho en ocasiones anteriores, cuando veo la cara de personas de esfuerzo, de personas de trabajo, que están desesperadas porque tuvieron que salir de su país en condiciones tremendamente precarias, no puedo sino comprender y condenar lo que ha estado realizando de un tiempo a esta parte el régimen de Nicolás Maduro. Como é bom, né? Ver um presidente falando coisa com coisa, usando palavras que têm uma correspondência com elementos objetivos do mundo real e recorrendo aos princípios básicos da civilização. Eu tinha destacado mais cedo alguns trechos. O regime de Maduro tentou cometer uma fraude. Se tivessem ganhado claramente, teriam mostrado as atas eleitorais. Estão cometendo graves violações dos direitos humanos, reprimindo manifestantes e iniciando processos criminais absurdos. E atenção para esse trecho que vocês escutaram em espanhol, e eu vou reproduzir, porque é exatamente igual a tudo que eu falei aqui no Papo Antagonista, quando eu citei princípios. Digo isso independente da posição política que se tenha sobre a oposição, pois há princípios que devem ser defendidos em qualquer situação, independente das diferenças. Quem assiste ao Papo Antagonista me viu outro dia falando exatamente as mesmas coisas. Não quer dizer que a gente vai concordar sempre com os opositores, há nuances, pode haver diversos temas, assuntos, momentos do mundo em que eles têm opiniões diversas, mas é que isso não importa diante de questões básicas da civilização que estão em jogo. Nessa hora, todas as pessoas, por mais diferentes que sejam os seus pensamentos, elas se unem contra a ditadura, contra o poder opressor, aquele que reprime, aquele que frauda e que usa, portanto, a força das armas de que dispõe no seu entorno, no caso do Maduro, das Forças Armadas com a sua cumplicidade,
para colocar a população sob o jugo dos interesses pessoais dele, os interesses de se manter no poder e, obviamente, com muito dinheiro. Duda Teixeira. Bom, é muito bom, né, ouvir o Boric trazer essas afirmações. Ele é um dos representantes de governo de esquerda que estão realmente mostrando essa fraude do Maduro. Também no Peru, a Dina Boluarte, também de esquerda. O governo americano, Joe Biden, Partido Democrata de esquerda. No Canadá também, o Justin Trudeau. Então, quando ele fala assim, olha, a gente tem princípios, o Boris desde sempre defendeu os direitos humanos no mundo inteiro. Então, tem essa posição que ele traz até da faculdade, né, da formação dele. Claro que temos que fazer uma ressalva aí, porque o Boric nunca acusa a ditadura cubana. Ele não faz isso porque o Partido Comunista Chileno faz parte da base de governo dele, então Cuba ele não critica, né? Mas fechando aí a ressalva, é bom escutar ele falando essas coisas sobre a Venezuela. Ele diz ali, por que não mostraram as atas, né? É porque se mostrar as atas, vai mostrar que perderam, né? Então o fato de não mostrarem as atas é uma prova de que teve uma fraude. O Maduro fala ali que teve um hackeamento, né? Mas é impossível hackear as urnas como aqui no Brasil. Então é bom ele deixar claro essas coisas todas. E o Edmundo Gonçalves Urrutia, candidato de oposição na Venezuela, rejeitou a convocação feita pela Sala Eleitoral do Tribunal Supremo de Justiça, que pediu o comparecimento de todos os nomes que participaram das eleições de 28 de julho. Também foi solicitado que os candidatos entregassem as atas que foram geradas pelos centros de votação. Instrumentalizado pelo chavismo, o TSJ aceitou um recurso apresentado pelo ditador Nicolás Maduro para analisar os resultados divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral, o CNE. Não há, contudo, nenhuma cláusula na Constituição da Venezuela autorizando o TSJ a realizar uma investigação desse tipo, realizando interrogatórios. Quer dizer, o que está acontecendo na Venezuela é o seguinte: eles não mostram as atas eleitorais, proclamam o resultado e quem quer que conteste vira alvo de repressão ou de intimidação, inclusive por vias judiciais. Judicial de fachada, evidentemente, a instrumentalização política quando as regras, a Constituição não importam mais, apenas atender ao poderoso de turno. E em carta divulgada nessa quarta-feira, Edmundo Gonçalves pediu para o TSJ se ater às suas funções e não usurpar o trabalho de outras instituições. Aspas. A Sala Eleitoral do TSJ não pode usurpar as funções constitucionais do Poder Eleitoral e certificar os resultados que até agora não foram produzidos de acordo com a Constituição e a lei, permitindo acesso dos participantes às atas originais que possam servir de fundamento para uma contagem total e para a proclamação do ganhador com as devidas auditorias. É essencial resguardar o princípio da separação de poderes e preservar as faculdades e os deveres constitucionais do CNE, evitando a desfiguração das atribuições da jurisdição eleitoral. Fecho aspas. Quer dizer, o Poder Judiciário, que no Brasil serve para decidir causas depois da judicialização, quando não se tem mais a quem recorrer, e isso foi feito de uma maneira até absolutamente exagerada, como a gente vem comentando nos últimos anos, lá na Venezuela ele serve como uma última força de intimidação. Então o Conselho Nacional Eleitoral não apresenta as atas, se contesta aquilo, o ditador vai lá no TSJ e fala, estão contestando aqui. E o Poder Judiciário ele avaliza a posição obscura do CNE e ainda interroga aqueles que estão confrontando. O opositor de Maduro também alegou que não teria como se defender, pois não há respeito ao devido processo legal. Duda Teixeira. Bom, é uma loucura isso que está acontecendo, né? Aqui no Brasil é como se o TSE não terminasse a contagem dos votos, não mostrasse nenhuma evidência, dá um resultado, aí vai lá, bate na porta do STF e fala assim, olha, o presidente, né, vai lá no STF e fala assim, olha, e aí? Tá com vocês agora, né? Então é isso, o TSJ na Venezuela não tem nenhuma função de avaliar o resultado de uma eleição. Cabe ao CNE dizer quem ganhou e mostrar as evidências disso. Esse recurso que o Maduro interpôs lá no TSJ, ninguém sabe o conteúdo dele. E ninguém sabe direito o que está acontecendo lá dentro do TSJ. Eles criaram um jeito muito infantil, simples demais, até é ridículo, né, de resolver essa questão, porque eles não têm realmente como checar
as coisas, né? Vamos chamar todo mundo aqui, os líderes de todos os partidos, para dizer para a gente, para eles trazerem as evidências, né? Eles trazerem as atas para a gente. Quer dizer, é meio louco, né? O CNE não faz a função dele, aí pede para os líderes do partido fazerem isso. E aí o Rutia falou, claro, não faz o menor sentido eu estar aí, ainda tem um risco de ser preso, porque tem várias acusações aí que estão inventando contra o Rutia. Mas o que foi muito interessante hoje, Felipe, é que 3 líderes de partidos da oposição foram ao TSJ, foram interrogados, saíram dali e falaram o óbvio, né? Nós não temos como validar esse resultado que o CNE deu. Nós também queremos ver as atas. Então, isso estava sendo transmitido para o país inteiro, pelos canais chavistas, pela Telesur e outros canais também. E as televisões derrubaram esses depoimentos, né? Para você ter uma ideia de que tudo que não entra na narrativa do Maduro, eles pegam e tentam derrubar. Aliás, tudo isso que a gente está mostrando com informações e atualizações a respeito desse caso ilustra aquela metáfora, aquela analogia que eu fiz ontem aqui no Papo Antagonista com o Capitão Planeta. Pela união dos seus poderes, das Forças Armadas, da Polícia, do PGR e principalmente do Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, eu sou o Capitão Maduro. Quer dizer, ele controla como marionetes as cúpulas desses poderes, desses tribunais, desses órgãos de fiscalização e controle, dessas corporações, e com isso vai impondo a sua vontade para a população, independentemente daquilo que está escrito, muito embora, na sua retórica, ele atribua às leis e à Constituição toda a correspondência para as suas condutas, quando na verdade elas não são correspondentes à legislação em vigor. Elas são a absoluta distorção. Mas, como ele se coloca do lado do bem contra o mal, com esse discurso maniqueísta, se do outro lado está o mal, para ele vale tudo. E é um vale tudo que, obviamente, ele transforma na retórica, fingindo que está fazendo tudo dentro das 4 linhas, para lembrar a expressão bolsonarista. E eu só queria mais uma vez reforçar aqui a crítica à postura do governo Lula, porque tem uma série de analistas na TV, em outras emissoras, evidentemente, que estão passando um pano absolutamente vexaminoso para a posição do governo Lula. O objetivo do Lula, eu estava comentando mais cedo no X, é que a situação venezuelana se resolva sem que ele seja visto pelo Maduro como um ditador, como um traidor, perdão, né? Sem que ele seja visto pelo ditador como um traidor do Maduro. O Lula teme que isso possa acontecer, porque sempre teve negócios com o Maduro, sempre teve negócios com o Chávez. Eles compartilharam o acesso às empreiteiras e a marqueteiros comuns entre eles. Empreiteiras que estavam aqui com contratos públicos no Brasil na época dos governos do PT, algumas envolvidas em escândalos de corrupção, e marqueteiros que fizeram campanhas petistas e fizeram campanhas chavistas, e que também estavam envolvidos em esquema, tanto que fecharam, alguns deles, delação premiada, e na colaboração deram aqueles depoimentos, como o da Mônica Moura, que eu mostrei aqui no Papo Antagonista. Então, assim, está cada vez mais clara aí essa postura, e hoje, inclusive, estavam tentando fazer com que o Lula se descolasse do próprio PT, né, aliados plantando na imprensa amiga que o Lula não sabia da nota do PT parabenizando o Maduro. Não existe isso de Lula não saber conteúdo de nota do partido sobre um tema tão sensível. O Lula é o chefe do PT. Então, historicamente é assim, o Lula tenta se descolar de qualquer coisa que lhe forneça desgaste, mesmo que seja o PT. Isso foi assim no Mensalão e isso é assim agora na nota do partido parabenizando o Maduro. E ele conta, evidentemente, com esses porta-vozes aí na cobertura Chapa Branca, que atualmente é feita com leitura de WhatsApp, né? O pessoal plantando narrativa ao vivo, em tempo real, no Zap de apresentadores, para fazer esse trabalho sujo, de fingir que ele não tem nada a ver com isso e de que ele nunca sabia de nada. Então ele é absolutamente consciente de tudo que foi feito na Venezuela, ajudou a erguer, a manter esse regime e não consegue emitir uma palavra mais crítica, mais incisiva, mesmo depois da porta arrombada. Porque a fraude já aconteceu. A gente já está aí há mais de uma semana sem a exibição das atas eleitorais. A repressão ela já acontece há mais de uma década na Venezuela. No próprio depoimento da Mônica Moura,
Tinha ela relatando ali que, olha, não, a situação era difícil na Venezuela, o Chávez já tinha se reeleito, mas dessa vez acreditavam que seria difícil, o governo estava prendendo opositores, já estava uma confusão enorme por lá. Isso ali, 2011 para 2012, que foi o ano da eleição que eles fizeram. Então o Lula já é consciente disso tudo há muito tempo e não ousa soltar uma palavra mais dura. Então aqui a gente vai contar sempre a história como ela é. E saudando as posições democráticas de ambos os lados. Aqui não é uma questão ideológica, aqui é uma questão de que a decência e os princípios democráticos eles têm que ficar acima na hierarquia de valores em relação a esse duelo tribal. Quer complementar, Duda? Bom, eu acho que sempre que o Lula passava a aplaudir ali o Maduro, né, se levantava essa questão da proximidade ideológica dos dois, do anti-americanismo, da questão mais de ser de esquerda e tal, mas essa insistência do Lula dessa vez eu acho que realmente mostra que tem algo mais, né? E aí eu acho que o PT e o Lula não é uma questão tanto de ideologia, mas de interesses, né? Um partido que realmente teve muitos negócios aí na América Latina inteira e, enfim, agora cortar relações com Maduro pode ser perigoso em algum sentido. E esse que é o problema que gera a minha indignação nesse momento, é como se analistas de TV que acompanharam todos esses processos, todas as investigações jornalísticas, inclusive, dos próprios veículos em que trabalham, não só criminais, feitas por procuradores, por agentes da Polícia Federal, esquecem completamente tudo que foi revelado, tudo que foi descoberto. Por quê? Porque teve questões processuais e isso não resultou em condenações para esse ou para aquele. Ora, os fatos não podem ser apagados da história em razão de decisões de maiorias de ocasião em tribunais instrumentalizados politicamente, formados por indicação política, às vezes dos próprios políticos que são investigados. Então, está havendo aí um acobertamento sobre a natureza dessa relação muito grande. Aqui ninguém é ingênuo, sabe que a questão está muito acima de ideologia. Isso aí é mais discurso, para fazer massa, para cativar eleitorado, para conseguir voto. O elo é muito mais profundo. E a Maria Oropesa, chefe do comando de campanha Comando Venezuela, no estado de Portuguesa e integrante do partido BNT Venezuela, foi presa na terça-feira 6, por agentes da Direção-Geral de Contra-Inteligência Militar, mais um braço do regime Maduro. Trata-se da Polícia Secreta da Venezuela. A prisão de Oropesa, realizada sem qualquer embasamento legal, é mais um exemplo da repressão do regime Maduro. A ação dos agentes foi gravada por ela mesma, Maria Oropesa, que fez uma live momentos antes de ser detida. Vamos acompanhar. Y camina rápido, por favor, colabora. Colabora, pues. Abre ahí, abre. Iván, se la llevaron. Isso que aconteceu com a Maria Oropesa foi exatamente aquilo que ela denunciou que estava acontecendo dias antes. Aliás, num vídeo que foi publicado por ela na rede social X e que foi compartilhado pela própria Maria Corina Machado, a líder da oposição. Então vamos assistir ao vídeo dela publicado dias antes, em que ela estava denunciando aquilo que viria a acontecer com ela própria. Pode soltar. Esa fulana Operación Tuntún carece de cualquier argumento jurídico. Es decir, que lo que realmente estamos enfrentando es la cacería de brujas por parte de un régimen que perdió las elecciones presidenciales el pasado 28 de julio contra toda la ciudadanía que se expresó a través del sufragio el 28 de julio. Ya esta cacería de brujas no va solamente contra los líderes políticos, sino incluso con aquellos ciudadanos que simplemente asistieron ese día a votar, fueron testigos de mesa
o asistieron a alguna manifestación pacífica exigiendo que se respetaran los resultados. Sabemos perfectamente que en Venezuela no existe Estado de Derecho. Sabemos perfectamente que lo que ellos están haciendo de secuestrar, de desaparecer forzosamente a los ciudadanos, incluso de golpear hasta la muerte, y todo esto sin ni siquiera una notificación por parte de algún organismo público, nos demuestra que evidentemente enfrentamos la tiranía más cruel que se ha vivido en la historia de América de los últimos 40 años. Sé que los 25 años que llevamos enfrentando este sistema hemos visto la represión de manera sistemática, pero sabemos también que nunca habíamos acorralado el sistema a tal punto de que por eso vemos cómo ellos actúan. Actúan como una fiera herida, actúan como una fiera que está acorralada y lo hacen porque hoy es evidente ante el mundo que los venezolanos ganamos las elecciones el pasado 28 de julio y que elegimos un nuevo presidente que se llama Edmundo González Urrutia por una inmensa mayoría. Eso es algo que ellos no han podido cambiar. Actúan de esa manera porque no han podido sostener el fraude monumental que han hecho. Actúan de esa manera porque al día de hoy, por primera vez en la historia, los líderes que en su momento los apoyaron también los están presionando para que muestren las actas y para que demuestren la veracidad de su supuesta victoria. No lo van a hacer porque ellos no ganaron, ganamos nosotros. Por eso te digo, venezolano, sé que estamos en unos momentos muy difíciles, sé que tenemos que tomar mayor precaución, pero el miedo no nos puede dominar. Tá aí, Maria Oropesa dizendo que eles não vão mostrar as atas porque eles não ganharam, ganhamos nós. Diga, doutor Teixeira. Bom, ela cita ali no começo a Operação Tum Tum. O Tum Tum é o que a gente chama aqui de toque-toque, que é o bater com a mão na porta. Eles chamam isso porque é o Serviço Bolivariano de Inteligência e a Direção de Contra-Inteligência Militar, que vão batendo na porta de líderes da oposição, de defensores de direitos humanos, mas também de qualquer pessoa. Ela fala um pouco isso também, né? Não é só político que está sendo perseguido, mas qualquer pessoa que tenha participado de algum protesto ou que foi mesário na eleição, eles vão lá, pegam essa pessoa sem nenhum mandato, sem nenhuma investigação e somem com essa pessoa, né? Essa pessoa fica incomunicável meses, semanas, sem qualquer direito de defesa, sem direito de chamar advogado. É um Estado, é um regime completamente fora da lei. Felipe, tem já um dado do Fórum Penal, que é uma ONG lá na Venezuela, que desde o dia 29, que é o dia posterior à eleição, até hoje já são 1.152 detidos e dentre eles 101 adolescentes. Geralmente eles chamam adolescente menor de idade, né? Menor de 18 anos. É uma caçada humana que até o regime até se orgulha disso, né? Porque quem traz esse conceito da Operação Tum Tum é o Diosdado Cabejo. Em 2017, o Diosdado é o número 2 do chavismo. Fala isso ali como uma brincadeira, tá? Mas no final tem até uma oficialização dessa operação, né? Vira que é uma coisa que realmente eles gostam de mostrar para exatamente espalhar o medo na população. E o que ela disse nesse vídeo foi: sentiu. A ditadura sentiu a derrota nas urnas, pelas palavras dela. Ela está encurralada e olha só a situação. Eles não exibem, eles proclamam o resultado, quem contesta vai preso. Quer dizer, você não pode simplesmente descrever aquilo que está acontecendo, porque senão você é punido. Você tem que aceitar calado. E, obviamente, a prisão dela, que havia feito esse vídeo, publicado esse vídeo, serve como exemplo, no pior sentido, para que os demais não ousem continuar denunciando os abusos, as arbitrariedades, o autoritarismo da ditadura amiga do PT. Maria Corina Machado, líder opositora, exigiu a liberação imediata de Maria Oropesa em publicação no X na noite de terça-feira 6. Aspas para Corina: o regime acabou de levá-la à força e não sabemos onde ela está. Eles a sequestraram. Peço a todos dentro e fora da Venezuela que exijam sua liberdade imediata. Fecho aspas. Luiz Almagro, secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, também se manifestou na Rede X. Abre aspas. A detenção de Maria Oropesa se soma ao expediente de denúncias de crimes contra a humanidade do regime de Maduro, com mais de 1.000 detenções resultantes da perseguição política. Essa irracionalidade repressiva deve ser detida já.
Está aí o Almagro, que nós mostramos outro dia em sessão da OEA, como ele estava fazendo uma crítica com base nos fatos e dizendo que pediria ao Tribunal Penal Internacional, que aqui no Brasil nós chamamos de TPI, um mandado de prisão contra o Maduro e providências, acusações de crimes contra outros líderes do regime. Só para completar rapidamente, Duda. Não, é isso, Felipe. Muito bem, está aí todo o panorama do que está acontecendo na Venezuela e a gente separou também algumas declarações da Maria Corina Machado ao jornal o Globo. Foi publicada hoje essa matéria, ela foi questionada se o medo voltou a se instalar na sociedade venezuelana. E respondeu o seguinte, abro aspas, claro que não existe medo, não seria racional não ter medo. É claro que existe medo, né? Não seria racional não ter medo. O importante é que, com a consciência de ser a maioria que somos, encontramos maneiras de superar o medo. É muito importante que a comunidade internacional tenha uma posição firme que nos mostre que não estamos sozinhos. Temos provas contundentes de que ganhamos. Se o regime entregar agora as atas por pressão internacional, entregará as provas da fraude. Serão atas falsificadas. Quem está contra a parede é Maduro e ele se sustenta graças a um grupo reduzido de militares. É o que lhe resta. Essa cúpula militar está pressionando seus militares e também o judiciário, mas muitos estão resistindo. Não vamos desistir até que seja respeitada a soberania popular. A violência é provocada por Maduro. Hoje estamos unidos pela verdade, inclusive com setores do chavismo que não apoiaram a campanha de Edmundo. Fecho aspas. Quer dizer, o que ela está dizendo é basicamente o que a gente vem analisando nos últimos dias aqui no Papo Antagonista, porque a nossa análise é baseada nos fatos objetivos, assim como essas questões que ela vem apontando. Em outro momento, a Corina foi questionada se pediria ao governo Lula uma análise das atas em poder da oposição. E ela respondeu, sem dúvida, a todos os governos do mundo. Elas seriam disponibilizadas, elas podem ser, ela está defendendo isso. São documentos oficiais, originais, impressos pelas máquinas do CNE e com assinaturas das testemunhas, membros de mesa e trabalhadores do Conselho. Temos 83,5% das atas e temos essas atas porque funcionários do CNE acompanharam nossa luta. Podemos entregar as atas eleitorais ao governo do Brasil e a qualquer outro governo do mundo que quiser constatar a validez do que temos. Que obriguem o regime a entregar suas atas. Essas atas seriam a prova da fraude, as nossas são a prova da vitória de Edmundo. O CNE tinha 48 horas e os prazos venceram. Recorreram ao Tribunal Superior de Justiça e a uma sala eleitoral que não tem competência. O que estão fazendo é inconstitucional. A responsabilidade é do CNE. Fecho aspas. Quer concluir? Bom, ela começou ali falando da questão do medo, né? Interessante que assim, o regime do Maduro realmente faz isso intencionalmente, né? Desde antes da eleição, né? Quando ele estava já ameaçando um banho de sangue, uma guerra civil, já tinha ali um componente para criar o medo na sociedade. É quase que uma coisa que os terroristas fazem, né? Você precisa fazer ações fortes ali para que a sociedade inteira fique quieta, com medo e você consiga o objetivo político que você deseja, né? Então, essa Operação Tum-Tum faz parte disso e o regime também, ele se orgulha, né? Ele mostra isso. Então, o Diosdado Cabello, que eu citei aqui, tem foto dele falando da Operação Tum-Tum na rede social, que é inconcebível, né? E o Celso Amorim, o chanceler paralelo, né, do Itamaraty paralelo, assessor do Lula, disse à Globo News que é lamentável que as atas não tenham aparecido. Olha só, agora ele subiu um milésimo, subiu um pouquinho de nada o tom, mas ainda é aquele tom muito brando, muito sereno de parceirão. Abro aspas. Eu disse isso para o presidente Maduro. Eu estive com ele no dia seguinte da eleição e perguntei sobre as atas. Ele me disse que seriam publicadas. Depois encontraram esse caminho pela justiça. Eu tenho que confessar a minha ignorância. Não compreendo bem ainda o que a justiça vai fazer. Temos que encontrar uma solução para isso. Acho pessoalmente, pelo nível de divisão que eu vejo e existe na Venezuela, será necessário algum tipo de conversa de mediação. Fecho aspas. Então, pronto, já até retiro o que eu disse sobre subir um pouquinho de nada. O tom não subiu tom nenhum. Ele continua sendo o Celso Amorim, ensaboado, passando pano para o regime. E quando ele é confrontado com alguma questão mais evidente sobre a arbitrariedade da ditadura amiga, ele fala, não, tem que confessar minha ignorância, não estou muito bem informado, que é mais ou menos o que o Lula faz. Nós escrevemos e comentamos na ocasião, quando o Lula foi questionado a respeito da cassação dos direitos políticos da Maria Corina Machado, lembra, Duda? Uhum. Ele sempre falava, não estou bem informado. E tal. 2 vezes ele saiu com esse recurso. É um método
que o Lula, o Celso Amorim e todo esse pessoal aí das relações exteriores do governo petista tem. Você disse ali, ele melhorou, subiu 1 milímetro, né? Essas declarações do Celso Amorim repercutem muito na Venezuela. Eu começo a receber no WhatsApp ali, eles começam a me mandar. E o que os venezuelanos estão falando é que, pelo menos, aparentemente, parece que o Celso Amorim e o governo brasileiro vão parar de ficar cobrando estas atas, né? Quer dizer, já desistiram de ficar cobrando o Maduro, porque sabe que se o Maduro mostrar qualquer coisa agora, é uma coisa produzida, né? Fabricada. Agora, o Amorim continua não reconhecendo a apuração paralela que a oposição fez, né? E a Maria Corina falou assim, olha, o pessoal do CNE entregou essas atas impressas para a gente, é por isso que eles têm a ata impressa, né? É porque estava lá no centro de votação e eles pegaram uma cópia dessas atas, né? Então, assim, o Amorim não reconhecer a autenticidade dessas atas, isso complica depois quando você quer fazer uma mediação com Maduro, né? Felipe, só hoje de manhã teve uma carta de 19 pesquisadores que estudam democracia, professores acadêmicos, reconhecendo esse resultado, essa contagem da oposição, né? Então, vários veículos internacionais também já avaliaram, já reconheceram. Exato, Associated Press, né? E outros também. Então, enfim, é mais um outro milímetro aí que o Celso Amorim precisa evoluir. Ele não evoluiu porque, como você colocou, o que me parece é que eles estão mudando de estratégia. Estão deixando a ata já como uma questão ultrapassada para falar assim, não estou entendendo direito, vai para a justiça, então tem que ter alguma mediação. Quer dizer, tem um conflito, é como aquela nota que eles emitiram, de não, pedimos a contenção de ambos os lados, e é sempre a desculpa da diplomacia, estamos tentando resolver pelo caminho diplomático. Então, assim, quer dizer, a pressão que deveria haver, incisiva, para a exibição das atas e a condenação que vários estão fazendo, como o presidente Gabriel Boric, por terem escondido as atas, isso o Itamaraty Paralelo, o próprio presidente Lula, eles já estão deixando de lado. Eles já estão defendendo a conversa de bar, peraí, vamos dialogar, etc. Então, assim, é aquele velho sabão petista.